A paz do Senhor Jesus, meus amados. É um prazer estar com vocês novamente, é um prazer estar podendo falar um pouquinho da palavra de Deus. É alimento para nossos corações, é ensinamento do Senhor para nós, que a gente possa estar sempre crescendo em graça, aprendendo e estudando a palavra do Senhor, né? E hoje eu quero dizer para você, quero trazer um texto para você, um texto que parece ser um texto um pouco duro, mas foi o próprio Senhor Jesus que falou diretamente aos seus discípulos, né? O título dessa mensagem é Pérola aos Porcos, uma mensagem que provavelmente você já esteja acostumado a escutar, embora também não seja uma palavra que é muito pregada hoje em dia, né, nas nossas igrejas, mas é uma palavra poderosa para que possamos entender a maneira correta de pregarmos o Evangelho, né? Devemos apresentar o Evangelho, pregar as boas novas do Senhor Jesus, embora o Senhor, através dessa passagem, nos ensine que devemos ser cautelosos com alguns, né? E a passagem, ela se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 6, ali o Senhor falando diretamente para os seus discípulos, né? Antes de tudo, também, precisamos observar que esse texto ele está dentro do conhecido Sermão do Monte, né, que foi proferido por Jesus aos seus discípulos, conforme está em Mateus, capítulo 5, versículo 1 ao 2, que diz assim: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se sentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo, né? Então, esse texto está dentro do Sermão do Monte, e o texto de Mateus, capítulo 7, 6, é o que nós trataremos hoje. Vamos à leitura. Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes as pisarão, e aqueles, voltando-se contra vocês, os despedaçarão. Né? Aqui o Senhor falando sobre dois animais, usando como figura. A gente vai saber por que o Senhor ele fala a respeito dessas figuras, usando o cão, usando o porco, né? E por que o Senhor ele apresenta essa palavra tão dura para os seus discípulos. O Senhor ele estava ensinando os seus discípulos a maneira correta, ou aliás, de como se evangelizar, como pregar as boas novas dele, né? A palavra de Deus é uma verdade valiosa, irmãos. Então, quando o Senhor ele fala da sua palavra, quando o Senhor ele fala das pérolas, de coisas preciosas, ele está se referindo diretamente à palavra dele, né? A palavra, o logo de Deus, aquilo que ele está apresentando, aquilo que ele está falando, e aquilo que seria pregado diante de todo o povo naquela época. Então, é a palavra de Deus, né? E ela é muito verdadeira e ela é muito valiosa. Ele sabia, Jesus sabia, na verdade, quando ele falou aos seus discípulos, ele sabia que muitos daqueles que andavam, muitos daqueles que ouviram dele e que iriam ouvir da sua palavra, eles não aceitariam a proposta da construção do seu reino. Então Jesus, por saber que muitos rejeitariam, ele dá esse grande sermão, ele dá esse grande ensinamento para que os seus discípulos não perdessem tempo com aqueles que realmente negassem a construção do reino de Cristo na terra, né? Por que então não devemos dar aos cães coisas sagradas? E por que lançar pérolas aos porcos? Essa é a pergunta. O texto ele nos ensina muitas verdades a respeito de como devemos evangelizar as pessoas, de como devemos evangelizar, como devemos anunciar o evangelho, e vejamos algumas delas. Eu quis separar algumas passagens interessantes e quis também colocar como título, né? O primeiro seria: não deem o que é sagrado aos cães. O que significa não dar o sagrado aos cães? Sabemos que o sagrado são as pérolas, que são a própria palavra do Senhor Jesus, né? É a própria palavra dele. E o que significa os cães? Ele fala de dois animais, ele fala de cão e fala de porco. Mas por que o Senhor usa esse simbolismo desses animais? Sabemos que os animais, né, eram menos apreciados pelo povo judeu. O cão e o porco
Se você olhar no Velho Testamento, você vai ver que o porco era um animal que o povo judeu não se alimentava, por achar que o porco, esse animal, era um animal imundo. E quando nós olhamos para o texto também, na passagem de quando Golias, Davi vai ali ter um encontro para batalhar com Golias, você vai ver que no período Golias também diz que quem és tu que vem com cajado contra mim, Ele diz, tu pensas que sou um cão? Golias ali, ele fala assim para Davi, Então a gente vê que na cultura judaica, o cão também era algo que não tinha importância e que era algo considerado como mal, algo ruim. O cão e o porco são dois animais que então o povo judeu não apreciam. É algo que se diz negativo, é uma figura de um animal negativo para o povo judeu. Então Jesus, ele continua utilizando dessa simbologia, porque Jesus estava falando para os seus discípulos e estava falando de uma forma que eles pudessem ensinar e trabalhar o evangelho com os judeus, Por isso o Senhor utiliza dessa forma. Observe que a ordem não dá o que é santo aos cães e não jogais pérolas se refere e indica dois personagens, conforme eu falei, o cão e o porco. O texto mostra que esse tipo de pessoa que pisa no que é santo e dilacera os que apresentam a pérola, resistindo ferozmente para que não as pisem com os pés, e voltando-se vos dilacere. Mateus capítulo 7, versículo 6. O Senhor ele fala que essa pessoa que não aceita as pérolas, não aceita a mensagem do Evangelho, muitas das vezes elas pisariam nas pérolas, usando a figura do porco, e elas dilaceram os que apresentavam a pérola. Além de rejeitar a mensagem do Evangelho, além de rejeitar a mensagem de Cristo, eles pisariam, Eles pisariam aqueles também que apresentariam o Evangelho. Então o Senhor ele diz que além da sua mensagem ser rejeitada, o pregador da mensagem, no caso aqui do texto, os próprios discípulos que estavam iniciando a igreja do Senhor, seriam maltratados. Muitos negariam a sua palavra. E hoje, irmãos, não é diferente conosco. Muitas das mensagens que pregamos, daquilo que falamos em nossas igrejas, ou até mesmo para nossos amigos, até mesmo para nossos parentes, nós podemos notar que é uma rejeição em respeito à mensagem de Cristo. As pessoas, elas simplesmente rejeitam a palavra do Senhor. Muitos não querem ouvir. E em nossas igrejas, falando até mesmo para os crentes em nossas igrejas, eles não querem ouvir a verdade que está no Evangelho. Elas querem realmente ouvir coisas que trazem paz ao seu coração, coisas que trazem bênçãos, mas quando precisa ser corrigida, ser exortada, essas pessoas ficam até mesmo de mal com a igreja e acabam largando a igreja. E o Senhor também ele se refere a esse tipo de pregação. A palavra de Deus ela é amor, mas ela também é justiça. E o Senhor, muitas das vezes, ele utiliza de correção para conosco, para que nós possamos fazer a vontade dele e entrar no caminho que ele nos predestinou a andar. Então, isso serve para nós crentes também, que pisamos muitas das vezes aquilo que o pregador, aquilo que o pastor está pregando, aquilo que o irmão está evangelizando, E aí o Senhor ele tem uma orientação para nós a respeito disso, São as pessoas que não aceitam a palavra de Deus, elas não ouvem, elas não querem acreditar, elas zombam muitas vezes do pregador, daquele que está ensinando. Isso é pisar com os pés e as coisas santas. Isso é aquilo que o texto está dizendo, E Jesus disse para não desperdiçar o tempo. Não desperdiçar tempo com essas pessoas, pois elas jamais acreditariam e fariam tudo para destruir o projeto dele. Então, aquela pessoa que está tentando derrubar aquilo que você está fazendo, aquela pessoa que está tentando boicotar o Evangelho, está tentando boicotar o projeto de Deus na sua vida, aquilo que Deus mandou você fazer e você está tendo dificuldades para poder
implementar na sua igreja. Quem sabe a escola bíblica dominical não vai para frente, não funciona. Você está tentando ensinar, está tentando apresentar ali um projeto, está tentando dar aula e nunca vai para frente. Isso também pode acontecer na sua igreja. Talvez alguém está tentando boicotar, né? Não quer que isso funcione. Não é mais a visão de Deus nos dias de hoje, vamos se dizer. Por isso, muitas das igrejas não têm hoje a escola bíblica dominical. Então isso é um exemplo, como um exemplo para todos nós também, né? Essas pessoas, elas estão pisando naquilo que Deus deu, está pisando na palavra de Deus, que é o ensinamento, que é o conhecimento, né? Ao crescer em graça ao Senhor Jesus. Isso serve para nós, serve para os incrédulos, serve para os ímpios que não querem também receber aquele seu amigo, aquele seu parente, seu irmão, que nega. Você prega, ele nega, simplesmente não quer ouvir. Então essas pessoas, elas simplesmente estão pisando em algo tão valioso que é considerado como pérola do Senhor. A segunda verdade que eu quero dizer para você é que os discípulos de Jesus teriam em sua posse o que era santo. O que era uma pérola, o que era santo, conforme eu já tinha dito anteriormente? Certamente, todas as evidências a respeito do reino de Deus. Os discípulos de Jesus herdam dele a pérola chamada Evangelho, que é a palavra da salvação, é a boa notícia, é a demonstração do poder e do amor de Deus através de prodígio da exposição da sua santa palavra. Essa é a pérola santa dada por Deus aos seus discípulos. Estaria então, na verdade, Jesus dizendo, orientando os seus discípulos a não compartilhar dessa pérola com as outras pessoas? É isso que o Senhor está dizendo aqui no texto? É o que dá a entender para nós? Evidentemente que não, irmãos. O Senhor não está orientando os seus discípulos a compartilharem dessa pérola somente com os seus demais irmãos. Ele está orientando a forma correta de como apresentar o Evangelho, como se comportar diante daquelas pessoas que não querem receber. Não querem receber o Evangelho. Por isso, não joguei pérolas aos porcos, né? Porque eles vão pisar algo que é santo. Devemos pregar o Evangelho a todas as nações. Não é a orientação do Senhor. O Senhor não mandou a sua igreja. Ele não fala que ide pregar o Evangelho a todas as nações, até os confins da terra. Então isso é mandamento do Senhor. É mandamento que você pregue, que você seja um missionário, um evangelista. Todo crente deveria ser evangelista, deveria ser missionário, né? Essa é a vontade do Senhor, que você apresente as boas novas dele. E aquele que não quer receber as suas boas novas, você não deve insistir, porque aquilo que o Senhor ordenou a você fazer é pregar, é anunciar. Agora, o compromisso de converter os corações, de convencer do pecado, convencer do juízo, essa obrigação é do Espírito Santo de Deus e não compete a nós. Então devemos pregar, devemos evangelizar e anunciar as boas novas do Senhor. Jesus, ele fala que aqueles que resistem e zombam demonicamente das pérolas santas que os discípulos portam e buscam compartilhar. É isso que o Senhor está falando. Os discípulos não devem perder tempo com esse tipo de pessoa. Não devem perder tempo com as pessoas que mostram claramente que desprezam e rejeitam veemente tudo que vem da palavra de Deus. É isso que o Senhor nos orienta. Em uma de suas instruções aos 12 apóstolos, Jesus lhe manda: se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sair daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Lá em Mateus, capítulo 10, versículo 14, o Senhor dá essa orientação para nós, muito dentro desse sermão. Num dos outros encontros de Jesus com os fariseus, Jesus também declara aos seus discípulos assim, deixai-os são cegos, guias de cegos. Aliás, deixai-os são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guia outro cego, cairão ambos no buraco. Lá em capítulo 15 de Mateus, versículo 14. Dessa mesma forma, o apóstolo Paulo também aplicou esse princípio. Quando ele disse assim: quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus.
Opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes: sobre a vossa cabeça o vosso sangue. Eu dele estou limpo e deste agora vou para os gentios. Então nós vemos evidências na palavra que nós não devemos perder nosso tempo com as pessoas que realmente não querem ouvir, as pessoas que não querem aprender do Senhor. É muito comum hoje em dia nós vermos os irmãos querendo pregar à força, querendo que aquele que não compreende a palavra entenda da mesma forma que ele entende. Isso é frequente acontecer com os novos convertidos, quando está com o primeiro amor, né? Aí ele recebe uma mensagem tão boa para a vida dele, ele está tão feliz com o evangelho que ele quer que as outras pessoas, seus amigos de faculdade, de trabalho, recebam da mesma forma que ele recebeu o evangelho. Sabemos que é muito difícil, né? Sabemos que somente o Espírito Santo vai convencê-los. Você deve, portanto, então, pregar o evangelho, que é plantar aquela semente no coração do seu irmão, e aí o restante, quem vai crescer essa sementinha no coração dele, vai fazer crescer é o Espírito Santo de Deus. Devemos pregar e anunciar, devemos não perder tempo com aqueles que realmente não querem, que estão pisando nas coisas sagradas, e deixar que o Espírito Santo de Deus faça o trabalho dele, né? E para concluirmos, irmãos, fica evidente que não há uma proibição, né, de Jesus de que preguemos e testemunhamos a palavra a todas as pessoas, mas que, observando esse tipo de resistência, de blasfêmia irreverente diante das pérolas de Deus, que é a própria palavra, não desperdicemos aquilo que temos de mais precioso. O discípulo precisa usar de sensibilidade para perceber que suas pérolas estão sendo pisadas e sair de cena buscando novas oportunidades. O convencimento do erro, do pecado na vida dos que estão pisando na pérola é função do Espírito Santo de Deus e não nossa. E que o Senhor tenha misericórdia e convença os corações daqueles que endurecem o coração, daqueles que pisam nos pregadores e as boas novas de Cristo. Que você possa ter misericórdia do seu irmão, que você jamais deixe de amar aquele que rejeita a palavra de Deus, continue amando a vida do seu irmão, continue a ter paciência com o seu irmão, mas saiba que aquilo que você já pregou, aquilo que você já anunciou, ele está plantado lá no coraçãozinho dele. Agora, as demais atitudes que você deve ter com ele é de amor, de compaixão, e que o Senhor vai fazer crescer essa semente nesse coração, e que o convencimento do perdão, do juízo, quem vai fazer e convencer é o Espírito Santo de Deus e não nós. Que o Senhor possa falar grandemente na vida de você, meu irmão. Que você possa se identificar. Todos nós podemos nos identificar com esse período, né? Sabemos que não é pela força, mas sim pelo Santo Espírito de Deus. Que o Senhor fale grandemente ao teu coração, que você possa se alimentar dessa porção de hoje e que o Senhor nos abençoe. Fique até a próxima, que Deus nos abençoe.